Bom, então vamos lá, a gente vai concluir aqui a mensagem Os Anjos da Guarda, né, de janeiro de 59. Comunicação espontânea obtida pelo Sr. L. E nós fizemos a primeira parte aqui agora e já vamos rumando para a segunda parte, para o final. Deixa eu compartilhar aqui para a gente poder dar sequência. Soraya, quando estiver vendo aí, pode começar a leitura. Vamos lá. Aos que pensassem ser impossível a espíritos realmente elevados ater-se a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas de vós. Para nós, nada é o espaço, e mesmo vivendo num outro mundo, nossos espíritos conservam suas ligações com vós. Desfrutamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças, e de que não vos abandonou na terra sem amigos e sem apoio. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, sobre o qual vela como um pai sobre o filho. É feliz quando vê seguir o bom caminho e sofre quando seus conselhos são desprezados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, ficais sempre em contato conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São estas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns. Médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e que se espalharão como um oceano sem limites para afugentar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não sabeis que obra assim realizais. É a obra do Cristo que Deus vos impõe. Porque Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para as repartirdes com os vossos irmãos e adiantá-los no caminho da ventura e da felicidade eternal? São Luís e Santo Agostinho. Observação. A doutrina dos anjos da guarda, que velam sobre os seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem de surpreendente. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra um pai velar por um filho, mesmo à distância, ajudando-o com seus conselhos por correspondência? Que haveria, pois, de estranho em que os espíritos pudessem guiar os que tomam sob sua proteção de um mundo, de um outro mundo, de vez que para eles a distância que separa os mundos é menor que aquela que na Terra separa os continentes? Muito bem. Então ele termina aí essa mensagem. Ele começa ali falando dessa questão uma explicação, né, para aquelas pessoas que poderiam pensar que ser impossível um espírito realmente elevado, né, e ele usa essa expressão, realmente elevado, a fazer essa tarefa, né, de poder nos atender aqui como anjos guardiões. Tem coisas interessantes aqui. Esse realmente elevados aí, ele vai mostrar o que a gente falou da semana passada da diferença, né, do nosso anjo guardião com os espíritos familiares, e simpáticos ali. De fato, o nosso anjo guardião está numa ordem diferente, né? Ele é um espírito, como ele coloca aqui, realmente elevado. Não é aquela elevação aqui, nossa, que tem cada um alguma coisa mais que o outro que avançou, não. É uma ordem superior mesmo. E eles vêm dar essa explicação, porque qualquer pessoa que estivesse estudando a doutrina espírita naquele momento poderia perceber uma contradição aqui. Né? Porque o que acontece com os espíritos realmente elevados? Eles vão estar em outros mundos, eles vão estar em mundos mais felizes, eles vão estar já mais depurados, com seus perispíritos mais depurados. Né? E aí haveria uma certa incoerência em imaginar que esses seres estão ao nosso lado aqui. Né? Então, quer dizer, nós estamos misturados. Se cada indivíduo tem o seu anjo guardião, o seu espírito protetor, imagine quantos milhões de espíritos nós teríamos que ter da segunda ordem, por exemplo, aqui nos acompanhando no planeta Terra. Então seria
teoricamente o dobro, né? Não é o dobro porque um espírito pode, nada impede que ele possa ter mais de um tutelado, né? Mas nós teríamos aí milhões de qualquer forma de espíritos aqui à nossa volta. E não é isso que normalmente se vê, porque esses espíritos já estão numa outra configuração perispiritual e tudo mais. Então ele vem trazer essa explicação por isso. Né? Kardec tinha esse cuidado ali, né? E os espíritos também tinham esse cuidado de esmiuçar essas coisas para não ficar contraditório. Por isso que a gente falou ali a questão do seminário do Eduardo, né, que ele ficou dentro dessas 4 linhas, é porque quando às vezes sai um pouco da questão doutrinária, o cara acaba esbarrando em algumas contradições, né, fazendo algumas comparações contraditórias. Aqui eles estão esclarecendo qualquer ponto que a pessoa pudesse perguntar. Né, dizer, ó, mas peraí, mas o espírito não vai, ele vai ficar aqui, então quer dizer que a gente tem o dobro de espíritos aqui, né, para cada um você tem um superior. Ele vai explicar que não, que o espírito pode estar lá no outro mundo, no mundo mais feliz, e ele tem essa ligação. Ele vai dizer aqui que o espaço para eles não é nada. Então eles fazem essa conexão, né? Ele vai dizer aqui, ó, vivendo num outro mundo, os nossos espíritos conservam as ligações com o vosso. E aí de que forma? Está entrando uma pessoa nova aqui. De que forma que eles vão fazer isso? Ele não vai falar aqui, mas ele vai dar uma dica. Ele vai dizer aqui que nós desfrutamos de qualidades que não podeis compreender. Então, novamente, a gente reporta aquela questão da gente ter referência. Às vezes a gente não consegue explicar alguma coisa e fala que ela não é verdadeira ou que ela é absurda, pelo simples fato da gente não ter como fazer nenhum relacionamento aqui. Então, como é que a gente pode imaginar uma comunicação nossa aqui? Né? Ou a gente vai comunicar através do ar, através do som, né? Então, igual a gente está fazendo agora. Agora nós já temos uma coisa que se fosse falada há 30, 40 anos, ninguém podia imaginar, que nós estaríamos todos numa mesma sala aqui, cada um na sua casa. Então nós estamos usando um outro dispositivo de transmissão das nossas ideias, né, que passa pela internet aqui. Então eu estou ligado aqui numa rede Wi-Fi da minha casa, que está ligada numa rede mundial que está chegando na casa de cada um de vocês. Né? Então eles dispõem de qualidades, e aí não necessariamente a gente está falando de tecnologia, mas a gente está falando de questões de leis naturais, de acesso e de uso de leis naturais, que a gente não faz nem ideia. Né? Aqui materializados, como encarnados principalmente, a gente não tem nem ideia. Volto a dizer, se há 30 anos, se alguém falasse que a gente ia estar aqui todo mundo conversando, né, ia ser absurdo. E é interessante porque André Luiz relata isso, né? Lá nos livros dele, ele tem os relatos dessas telas, dessas comunicações, né? Tem relatos, inclusive, de espíritos superiores que se comunicavam através de, como se hoje a gente pudesse classificar como hologramas, né? Eles montavam um holograma, porque e isso você olhava naquela época e achava extremamente fantasioso, e hoje está acontecendo aqui. Né? E não é uma coisa que tinha pista lá para trás, nas ficções científicas, não, era um relato que ele estava colocando ali daquela situação que ele estava vivendo. E é interessante e faz muito sentido. Você vai falar, mas por que o espírito iria utilizar de um mecanismo desse para fazer uma comunicação? Não era mais fácil ele se materializar realmente, ele vir até aqui e se materializar? Não seria mais fácil a gente ir para o centro e nos encontrar lá? Né? É a mesma coisa. Por que nós estamos usando essa tecnologia aqui? Porque ela é muito mais confortável, ela viabiliza quem não pode se locomover, quem não tem carro, quem não tem carona, quem não pode sair de casa, a gente está junto. Para a espiritualidade é a mesma coisa. Se eu tenho um mecanismo, seja ele uma tecnologia criada por alguém ou por algum espírito, seja ela uma lei natural que eu consigo manipular, por que nós vamos imaginar que eles não vão fazer? Né? Então eles vão fazer. Não é que ele está colocando aqui, eles têm qualidades que a gente não compreende. Nós não temos nem por onde começar a compreender isso. Então, é uma coisa que eu aprendi, né? Na minha profissão, a gente é cartesiano, a gente é 0 e 1, né? Eu trabalho com tecnologia a vida inteira, então é sempre 0 e 1 e lógica, tudo tem que ter lógica. Aquilo que não tem lógica para nós não serve, para nós técnicos. E eu já quebrei muita cara com isso, por conta dessa situação. Você está querendo colocar dentro de um pacotinho de uma lógica terrena uma coisa que não cabe aqui. E você está querendo traduzir para um plano espiritual uma coisa que nós somos extremamente imperfeitos. Eles são mais perfeitos do que nós. Né? E ainda que existam mundos muito mais perfeitos do que esse, talvez que esses espíritos, nossos anjos guardiões estão. Né? Mas o que acontece? Querer encaixar dentro do nosso quadradinho lá não vai dar certo, não vai funcionar. Eu achei muito interessante aqui. Ele fixa que cada
cada anjo da guarda tem o seu protegido aqui, né? Depois ele vai comentar ali a respeito dessa relação entre nós e o nosso anjo guardião, falando que eles estão à nossa disposição de fato, né? Que eles não vão se fatigar pelo fato da gente ficar fazendo indagações, muito pelo contrário, eles vão, na verdade, conseguir cumprir o papel deles, que é nos proporcionar a condição de um adiantamento mais rápido. Então, esse contato aí, ele vem colocar aqui, que é um contato desejável, muito ao contrário de os fatigar, né? Ainda para fechar aquela questão da comunicação desses espíritos e da ligação deles com a gente, não tem jeito da gente não deixar de falar aqui sobre um pedaço que está lá no Livro dos Espíritos, uma nota de Kardec, logo depois dessa mensagem. Kardec põe uma notinha lá que ele vai explicar, ele vai esmiuçar um pouco essa situação de como se dá essa comunicação. Então ele vai falar lá, ó, dispõe os espíritos superiores do fluido universal, que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários. Veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós a transmissão do som. Essa aqui foi uma observação de Kardec, que ele vem esclarecer um pouco mais o que ele colocou aqui dessa ligação que tem entre os dois mundos. Então Kardec vai nos dizer o quê? O fluido cósmico universal, nós estamos todos mergulhados nele, né? E ele é o grande mecanismo, o grande veículo que ele colocou aqui de transmissão do pensamento. Então esse espírito pode muito bem estar lá no seu plano superior e ao ser evocado ou invocado por nós aqui, mentalmente ele já se conecta conosco e pronto, a coisa já está funcionando. Através desse processo de manipulação de uma lei natural, que é essa transmissão do pensamento, usando como veículo o fluido cósmico universal, né, que está aí. Do mesmo jeito, o Kardec vai colocar aqui que a gente usa o ar para transmitir o som. Do mesmo jeito que a gente conseguiu, de alguma maneira, né, usando a tecnologia, transportar esse som e depois a imagem através de fio, através de ondas, enfim. E a tecnologia vai evoluindo assim, agora numa escala exponencial. Imagine no plano espiritual como é isso, né? Imagine, porque nós aqui, a gente tem que ficar estudando os detalhes, a gente conhece poucas leis da natureza, né? Conhece pouco do universo, conhece pouco daquilo que a gente consegue até conviver aqui materializados. Imagine num plano superior o acesso que esses espíritos têm a essas questões naturais, como, por exemplo, o uso do fluido cósmico natural, né? O fluido cósmico natural é uma grande rede Wi-Fi, né, que pega o universo inteiro. É como se você tivesse mergulhado numa rede Wi-Fi, que você coloca alguma coisa aqui e já se conecta com todos os planetas, é o que ele fala aqui, né? Conecta todos os mundos, ele usa a palavra entrelaça, né? Entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários. Eu acho bacana aqui como Kardec faz esse arremate nessa mensagem aqui. Interessante, né, Mário, te interrompendo um pouco. Pode falar, entrelaçar é mais do que unir, né? Porque você vai colocando um laço dentro do outro, mais ou menos igual uma pessoa faz um tricô, um crochê, e aquilo ganha consistência, né? Ganha consistência. A palavra é uma coisa bacana, né, Marlene? Bem colocado, né? Se ele fala unir, é uma coisa. Apesar que o Espírito usou a palavra unir, né? Estamos unidos com o seu mundo. Foi unidos que ele usou? Acho que foi unidos, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Fugiu aqui. Não, conservam suas ligações, né? Ligado. Ele vai colocar lá, vivendo num outro mundo, nossos espíritos conservam as suas ligações com o vosso. E aí Kardec vai usar essa palavra entrelaçado, né? Entrelaçado, de fato, parece uma coisa maior do que ligado. Você colocou muito bem, né? É mais amplo, né? Mais amplo. Muito, muito bacana aqui. E aí ele vai fechar essa mensagem fazendo o quê? Meio que distribuindo essa responsabilidade, né? Lembra que a gente comentou aqui, a semana passada, que em uma dos estudos da Revista Espírita, que foi lá do programa do sábado, eu falava para vocês que um espírito disse lá que todos temos um anjo guardião e todos somos guardiões de outro ser, né? Então, desde sempre, Deus já vai nos colocando como guardiões de outros seres.
Então, é uma coisa natural que a gente falou, olha, isso até é uma coisa, é lógico divinamente, né? Porque é uma coisa que está todo o mundo entrelaçado. Esse mundo está em desenvolvimento e ele não tem jeito de ser dissociado. Né? Não dá para ser uma coisa individualizada ali e falar, ó, esse aqui não tem nada a ver com o resto. Está todo mundo entrelaçado. E aqui o espírito vai, os dois espíritos, né, eles vão fazer o quê? Eles vão distribuir essa responsabilidade. Lá no finzinho da mensagem, ele vai falar, né? Homens instruídos, instruir. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Né? Não sabeis assim que obra realizais. Então ele está chamando a gente para uma situação que foi, já nós estudamos anteriormente, que é a da caridade, né? Nós vimos diversas formas de caridade. Ele vai falar aqui os homens de talento, né? Os homens de talento que usem os seus talentos. Então, todos nós temos alguma coisa para instruir alguém, porque a gente tá, se você olhar para trás, você vai ver uma porção de seres menos evoluídos do que nós. Tanto seres humanos como outros princípios espirituais ali que podem ser, de alguma maneira, ajudados. Então, ele vai trazer isso aqui. Se Deus vos deu a inteligência e a ciência, né, não foi senão para repartir com vossos irmãos e adiantá-los no caminho da aventura. Olha que legal. É fazer um pouquinho do papel do anjo guardião que faz com a gente. Né? Ele poder pegar na nossa mão, ele pega na nossa mão e nos ajuda a evoluir, a gente pode pegar e deve pegar, né? Distribuindo os nossos talentos, seja quais forem, e não tem ninguém que pode falar assim, ah, mas eu sou inculto, eu não. Não. Você tem, no mínimo, experiência. Todos nós aqui, salvo os meninos aí, né? Que eu tenho uns 3 meninos aí que têm um pouquinho menos de experiência, mas nós já temos uma quantidade de cabelo branco aí que não vai dar para a gente se eximir de pelo menos dizer que a gente tem, né? Que a gente tem experiência para compartilhar com as pessoas, vivência, não é? Então não dá para você falar assim, ah, eu não sei, eu não sou estudado, eu não consigo ajudar ninguém. Não, você consegue, nem que seja com essa experiência de vida, né? Não gostei muito dessa responsabilização que ele passa para nós no final da mensagem. Aí eu quero ouvi-los. Ô, Mário, outro dia eu vi aquele. Tem um médico que eu, de vez em quando, eu vejo algumas coisas, se chama Sérgio Felipe de Oliveira, que é a Universidade do Espírito, eu acho que é. Tem esse nome aí. E uma vez ele falou, ele tem um vídeo dele muito bonito, e que ele fala muito que o universo funciona em rede. Nós estamos todos conectados, né? E é o que a gente está falando, né? E ele, aí depois eu comecei a pesquisar, existem várias imagens que mostram que a figura mesmo de rede, ela se expressa em várias situações, né? No universo a gente vê isso, quando a gente pensa em tecnologia, a gente vê o desenho das redes. Então, que isso de alguma maneira, traduz um pouco esse universo em rede que a gente vive. E o que eu achei interessante dessa fala, parece que a gente pode fazer um treinamento, né, de anjo guardião aqui na nossa passagem, não é? A gente vai fazendo uns treinamentozinhos, assim, de cuidando das pessoas que estão ao nosso redor, né? Dentro das nossas possibilidades, é claro, né? Das nossas limitações, mas tentando, de alguma maneira, trazer junto com a gente, né? Então, a gente também precisa do nosso anjo e a gente pode fazer esses ensaios aqui, né? Fazer um treinamento aqui na Terra, né? Nessa passagem. Eu acho que não é nem que pode, né? Eu acho que não é uma coisa que a gente pode negligenciar, mas é uma obrigação nossa, né? Você vê que naquela mensagem da caridade, naquele momento foi o São Vicente de Paula, né? Ele falou muito sobre isso, né? E aqui eles colocam de novo. É quase que uma responsabilidade nossa, né? Que a gente pode, como sempre, negligenciar. Usar o nosso livre-arbítrio e dar uma bicuda nisso e falar, não vou mexer com isso agora. Mas que vai ser cobrado com a nossa consciência, vai. O que você fez dos talentos que você teve? Né? Está lá na parábola, né? Você tem o talento, você tem que usar, não adianta enterrar. Né? Não adianta enterrar. Mas é um treinamento, eu acho que já é um treinamento. Como tudo está entrelaçado, a lógica divina é maravilhosa, né? Não escapa nada. Não escapa nada dela. Né? Então, tudo que você vê um tecido nosso, um tecido de pele, você olha, ele é uma rede. É o que você colocou, você estava falando, eu estava pensando. Tudo que a gente vai olhar, você começa a esmiuçar uma célula, pega uma planta, pega um cristal, você vai ver um sentido de rede ali. O cérebro. Imagina, que rede que é o cérebro, né? Que coisa fantástica.
E isso a gente está falando da matéria bruta. Você imagina a hora que você vai expandindo, né, a tua condição de entendimento aí, como é que fica. E além de rede, é sistêmico, né? É tudo sistêmico. E você falou que é uma rede que a gente depende uns dos outros. Então, o sistema também tem essa característica. O sistema, ele depende, uma peça depende da outra. Então, pega o nosso sistema, né, o nosso sistema do nosso corpo humano, ele é um sistema. Então, se você tirar o coração, não funciona sem coração. Se você tirar o pulmão, não funciona sem pulmão. Nós precisamos de tudo, né? Precisamos de todas as peças funcionando para que o sistema funcione bem. Então, expandindo isso, a gente percebe logo o porquê dessa responsabilidade de um ajudar o outro, né? Porque são os elos, é o ponto de ligação. Então, você tem mais, você me ajuda aqui. Aí a gente vai caminhar. E é interessante porque não é uma via de mão única, né? Porque quando você ajuda alguém, você está sendo ajudado também. A gente já viu isso, né? A gente já viu isso lá na caridade. E é tão verdade isso que naquela oportunidade do estudo da caridade, o Espírito falou para nós que a gente é ajudado, inclusive fisicamente. A gente tem a sensação, lembra que ele falou? Vocês lembram que ele colocava lá que a gente tem a sensação de felicidade, né? Aquele vigor, né? Você consegue ficar vitalizado a partir da caridade que você faz? É porque esse sistema se retroalimenta, né? E a gente sabe isso quando a gente aprofunda um pouco mais no pensamento, caminhando para a questão fluídica, a gente já entende um pouco o porquê disso, né? Porque quando você ajuda uma pessoa, o que é que você recebe dela? Né? Você vai receber uma sensação fluídica. Você vai receber a devolutiva fluídica daquele ser. E às vezes ela é muito maior da que você deu. Normalmente é. Né? Normalmente é. Mário, tem uma história do Chico, acho que tem até mais de uma. Que ele estava apressado para o trabalho, né? Aí uma pessoa pede alguma coisa, ele, nossa, agora eu não posso. Aí Emanuel, para variar, fala, volta lá, meu filho. Aí ele volta, ouve a pessoa, atende a pessoa, ajuda. Aí, quando ele ia seguindo, o Emmanuel fala assim, olha para trás. Aí ele via saindo rosas, enfim, coisas lindas. Aí o Emmanuel fala assim para ele, e é isso, se não tivesse ajudado, aí, o que estava saindo dela? E é mesmo, né? Exatamente, exatamente. E é natural, e é perceptível, né? É perceptível. Se a gente for parar para colocar os nossos sentidos mesmo, você vai ver, até você pode até não sentir, se você não tiver. Eu, por exemplo, não tenho essa sensibilidade para poder sentir isso no momento, mas você vai sentir fisicamente. Né? Quando você tem uma discussão com alguém, você já percebe que aquilo drenou a sua energia, você está fatigado, né? Você fica extremamente chateado, às vezes você não dorme à noite, é uma coisa desgastante. Ao passo que quando você faz algum tipo de caridade, você pode auxiliar alguém, isso te traz uma paz tremenda. Né? Parece que o seu organismo funciona melhor, você está mais leve. Então, se a gente não consegue traduzir ainda por não ter a sensibilidade fluídica, né? Tem alguns médios aqui, até entre nós, que conseguem talvez perceber isso. Eu não consigo, mas eu consigo perceber no físico. Fisicamente eu consigo. E às vezes você fala assim, pô, eu trabalhei tanto, né? Eu fiz tanto, mas eu estou fazendo isso aqui hoje. É algo que você fez pelo bem, que você fez por um trabalho que você tem para fazer, né? Que não seja algo remunerado, é isso que eu estou dizendo, que não seja algo que eu sou obrigado a fazer. E aí, às vezes, você está cansado, você está estafado no dia, você fala, nossa, mas a sensação que você tem, ela é muito revigorante. Né? Então, porque você está com o corpo físico cansado e tudo, mas você vai receber muito mais. A gente recebe, nossa, não é nem dobro, é muito mais do que o dobro. E aí é interessante como os espíritos vão toda hora colocando isso para nós. Né? Muito bacana. Mais algum comentário, meninos? Sobre os anjos? Então vamos passar, porque tem 1 hora de anjo para vocês, quem não viu, quiser ver, tem mais 1 hora lá na internet. Lá. Só entrar lá e ver. Bom, agora nós vamos para o próximo, que é... Eu gosto também muito dessa mensagem aqui. Eu acho ela extremamente fofinha. Ela é de fevereiro de 59. Acho que eu nunca ouvi o Mário falar fofinho. Mas essa é bem fofinha, você vai ver só. Você vai dar razão para mim. Eu não uso muito essa expressão, não. A linha cartesiana, né, Soraya? Já tá mudando. Eu já estou chorando, Marlene. Deixa eu só voltar aqui para ver vocês. Eu estou chorão, Marlene. Eu estou chorão. Eu fui na formatura do Lucas no culto ecumênico, daí a pouco eu estava chorando igual um bebezinho, de cair lágrimas. Assim, então você está melhorando.
Eu vou Então, te falando que você passar. aprendeu isso, tá ficando velho e emotivo, sabe? É assim mesmo que funciona. Não chorava nem a pau. Agora tu aprendi a Eu chorar. vou te Então, passar um vídeo, a Alcione até que me passou esses dias. É mais ou menos isso. é, Depois você vai ver. que bom. Mas você vai ver como é que o texto é fofinho, Soraya. Você vai me dar Vamos lá. razão. Vamos lá. Fevereiro de 1859. Dissertação de além-túmulo, a infância. Comunicação espontânea do Sr. Nello. O médium lida na sociedade a 14 de janeiro de 1859. Não conheceis o segredo que na sua inocência ocultam as crianças. Não sabeis o que são, nem o que foram, nem o que hão de ser. Entretanto, vós as amais, vós as prezais como se fossem uma parte de vós mesmos, e de tal modo que o amor da mãe pelos filhos é considerado como o maior amor que um ser possa ter a outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que os próprios estranhos experimentam para com uma criança? Vós o sabeis? Não. Eis o que vou explicar-vos. As crianças são os seres que Deus envia em novas existências, para que elas não possam queixar-se de excesso de severidade, dá-lhes toda a aparência de inocência. Mesmo numa criança naturalmente má, os defeitos são cobertos pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre aquilo que foram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser. E se não o são, a culpa cairá sobre elas unicamente. Bom, vamos começar. Tá vendo como já começa interessante? Então ele vai falar das crianças aqui, sob o ponto de vista de por que elas são assim. Né? A gente imagina que é uma situação natural, né, de um animal, de um mamífero, passar por esse processo, nascer, ter que mamar, ser pequeno e ficar grande, é natural. Não tem jeito de nascer adulto na barriga da mãe da gente. Né? Imagina como é que nasceria um adulto na barriga da Marleninha, desse tamanho que ela é. Desculpa, Marlene, usar você como exemplo. Tem que nascer pequenininho e tem que crescer, né? Tem que amamentar, aquela coisa toda. Mas a gente vê que por trás, como toda a lógica divina, né, o Espírito vai mostrar para nós uma outra faceta desse processo. Né? Não é só o processo natural, animal, desse crescimento. Então ele vai colocar ali, né, que, na verdade, a gente está recebendo um espírito. Né? Nós estamos recebendo aquele bebezinho, que é parte nossa. Né? Se você já é espiritualizado, se você acredita na reencarnação, que obviamente é o nosso caso, você já sabe que aquele serzinho que está ali, que geneticamente ele é fruto ele é uma parte, né, dos seus genes ali, mas você percebe que ali, você já sabe que ali por trás tem um espírito. E que esse espírito não é uma coisa recém-formada. E que esse espírito, ele não tem nada a ver com você no sentido de ser um pedaço, uma parte sua. Né? Então, isso é um benefício, né, de nós espiritualistas. Uma pessoa que é materialista, nem sei como é que ela pensa isso. Ela pensa que aquilo é um ser que é dele mesmo e aí ela acha que vai ser uma réplica. Depois ele quebra a cara porque não tem nada mais diferente da gente do que filho. E se você tem igual eu tenho 3, cada um é de um jeito. Então, ainda que eles se parecessem, que eles fossem cópias minhas, cada um é de um jeito, cada um é um espírito que está ali. Então ele começa colocando isso aqui para nós. A gente não sabe o que eles foram e não sabe o que eles hão de ser. Não, você não sabe. Essas duas coisas você não sabe. Né? Então ele já começa a colocar aqui, né? E aí pode parecer óbvio, porque a gente vai falar, é óbvio que a gente ama os filhos, são crias nossas. Então é natural, até por instinto animal de conservação da espécie, que você vai amar aquilo que é seu descendente. Mas ele vai colocar aqui interessante, né, que ele vai falar que eles têm essa doçura, essa afeição, né, causam uma atração imediata que faz até com que quem não conhece goste. É difícil uma pessoa que não gosta de criança. Tem algumas pessoas que não gostam, mas a maioria gosta. A maioria não tem jeito de nos sensibilizar como a criança, né? Tanto que a gente vê uma criança, a gente muda até o tom de voz, né? É uma coisa assim, é uma atração que se dá
é natural, né? Mesmo que não seja seu filho, que nada. É difícil você não olhar uma criança e não chamar atenção para aquilo. Né? Volto a dizer, tem pessoas que não gostam, mas são poucas. Estamos falando da maioria, e a maioria se sente atraído. Então ele vai colocar aqui que isso não é por acaso. Né? Esse processo passa por aí até para que você possa exercer um amor incondicional para esse ser, né? E para que se possa, é como se fosse um reset, né? E é interessante que a gente vai ver o seguinte, nós seres humanos somos dos seres que têm a infância mais longa. E quando a gente ouve relatos dos planos superiores, dos espíritos mais evoluídos, a gente vê que nos mundos mais avançados, a infância é mais curta. Né? Por que ela é mais curta? Porque eles já não precisam de ter, imagino eu, estou aqui especulando, eles não precisam mais ter esse véu por tanto tempo para recriar essas relações. Então o Espírito vai colocando aqui para nós, ele vai falar aqui que o amor de mãe, principalmente, ele cita o amor de mãe aqui, né, é o maior amor que se possa ter a um outro ser. Então também é uma experiência, né? Também é uma experiência para as pessoas de viver um amor incondicional. E o amor de mãe, a gente já falou outras vezes aqui, a gente já falou lá no nosso estudo do Livro dos Espíritos, é o que mais se aproxima do amor incondicional. Né? O pai também tem um amor muito grande, mas a mãe, por ter feito a gestação, amamentar, é diferente. Realmente é diferente. Tanto que você vê muitas vezes o pai com capacidade de ser mais ríspido, de ter mais atrito do que mãe. É mais difícil você ver atritos com a mãe do que com o pai. Né? Existem também, mas é mais difícil. Normalmente, com o pai é mais fácil de ocorrer atritos aí. Ele vai falar dessa doce afeição ali, desse amor incondicional, né? E que ele traz para nós esse ser que vem desse jeito, nesse pacotinho, né? naquela coisa que já tem aquela ternura natural, né? Que tem tanta atração, ele vem trazer para nós uma oportunidade de uma construção de uma relação independente das experiências e influências do passado. Olha que interessante isso, né? Ele nos dá a oportunidade de começar uma relação do zero. Existem alguns espíritos que são incompatíveis, e essa incompatibilidade se dá desde cedo, mas a gente está analisando aqui a regra. E a regra não é essa. Né? A regra não é essa. A regra é você começar do zero esse relacionamento, depois até pode ficar mais evidente, a gente vai até ver depois aqui, que pode, o espírito começa a se aflorar, e aí essas dificuldades que às vezes você já tem, seja de simpatia, seja de afeições, seja de situações de vidas passadas, começam a se aflorar. Né? Eu acho importante a gente colocar isso também, que nós estamos pensando aqui agora, né? Você viu que a gente colocou 3 situações. Uma situação de você ter uma vida anterior com esse espírito, uma situação de ter afeições diferentes e de ter sintonia diferente, porque são coisas que variam, né? Porque senão a gente pasteuriza. A gente fala muito sobre isso aqui. Então se você não está se dando bem com seu filho, que ele se mostrou um espírito diferente, é porque vocês tiveram relações do passado que criaram essa diferença. Não necessariamente. Às vezes é só um processo que você não tem afinidade ali, não deu sinergia. Né? Ele tem afeições diferentes da nossa e, naturalmente, você vai ter algum atrito ali. Então, a gente não generalizar. Mas eu acho interessante essa história de você começar a fazer essa experiência, né, a partir do zero ali, nesta encarnação, mesmo que você já tenha tido outras experiências com esse espírito. Algum comentário nesse início? Tranquilo? O Mário, só um parênteses aí para descontrair. Uhum. O Sérgio Andoli, outro dia eu estava ouvindo uma palestra dele, e ele disse assim, eu acreditava em amor condicional aqui entre nós, até meu filho não chegar na adolescência. Porque a adolescência é encrenca, né? Mas pegando essa linha, é claro que ele brincou, e realmente o nosso amor não é incondicional ainda, né? Não é ainda. Porque a gente quer o nosso filho dentro da nossa caixinha, né? A hora que ele sai da nossa caixinha e ou a gente fica triste, ou infeliz, ou reclama, mas acontece que já é amor, né? E a gente vai acabar relevando algumas coisas.
Mas também falava hoje com uma pessoa que estava se posicionando em relação ao filho, que é adolescente, eu falei, bem, a adolescência tem que se contestar, faz parte. Porque se ela não contesta, o adolescente não cresce. O errado somos nós, adultos, que não entendemos isso, né? É claro que você vai pontuar algumas coisas, mas faz parte. Se ele não tiver essa atitude de contestação, ele vai ter tardiamente. Se ele não tiver na época da adolescência, pode saber que vai ter depois. Então, melhor que tenha agora, né? Na hora certa. Perfeitamente, Marlene. Você colocou um ponto interessante. Aliás, 2 pontos aí, né? Tudo que você falou foi interessante, mas 2 pontos me chamaram a atenção, que é essa questão de você fazer esse enfrentamento, né? Não é um enfrentamento de você necessariamente ter uma briga, mas você ter que fazer essas colocações de questionamentos, de tentar enquadrar dentro dos seus valores, algo que está ali confuso ainda ou que tem outros valores, porque é obrigação nossa. Né? Esse espírito não está sob nossa tutela para a gente concordar com ele a vida inteira. E, aliás, é o que a gente está estragando uma geração inteira por excesso de concordância com os adolescentes, com as crianças. É uma geração inteira que faz parte da nossa geração, que não foi criada dessa maneira, está criando filhos sem resiliência, está criando filhos sem esse embate. As crianças são chamadas de príncipes, né? Ah, minha princesa, meu príncipe e tal. E ele dá ordens dentro de casa. E aí, quando você não faz o seu papel, pode deixar que, né, nós estamos vivendo numa teia, num mundo sistêmico. Se você não fizer, outro vai fazer. Com uma grande diferença. Esse outro não tem o amor que você tem. Esse outro não viu o seu bebezinho. Fofinho, bonitinho, mamando, não cuidou dele. Não, esse outro é na pancadaria que vai resolver. Né? É na força bruta. Então, a primeira coisa que você colocou é isso. É essa obrigação nossa de fazer esse embate, de provocar esse espírito, né, para que ele evolua. Isso a gente faz às vezes conscientemente, como a gente está tendo a oportunidade aqui de refletir, e na maioria das vezes é inconsciente mesmo. É na relação, pais e filhos, né, que você vai fazer esse embate. Né? O professor também tem essa grande responsabilidade. Tem vários aqui que foram professoras e professores, tem essa responsabilidade. É da profissão, é do ofício, né? Não tem jeito. Mas você falou outra coisa, Marlene, que a gente nós somos o adulto e que eu vim aprender um pouco mais tarde. Eu tive momentos, né, na adolescência, principalmente do Lucas, que é meu filho mais velho, que eu tive vários embates com ele, né? Porque os outros dois são um pouco mais dóceis e fingem que concordam para me agradar. Então eles escapam da confusão. O Lucas não, o Lucas vinha para o afronte no sentido de ideia. E muitas vezes a gente acabava discutindo. E ele já estava na faculdade, ele vinha e às vezes a gente tinha ideias diferentes e a gente acabava com discussões acaloradas e teve vez dele ir embora e a gente meio brigado, sabe? Meio aquela coisa que a gente não resolveu essas conversas aqui e tal. E às vezes viajando a gente conversava sobre alguns pontos de vista e aí no outro dia ele estava chateado, pai, nem dormia à noite por causa disso. Aí chegou num ponto que eu falei assim, sabe o que está acontecendo? Eu estou descendo no nível dele, né? Eu sou adulto, eu tenho que saber na hora que eu recuo, né? Não estou dizendo concordar com ele, não estou dizendo nada disso, né? Mas eu estava chegando numa situação que eu estava discutindo com ele quase que como um adolescente, entendeu? Então, é interessante o que você falou. Nós temos essa obrigação e o Espírito começa a falar para nós aqui, né? Nada é por acaso. Então, essa responsabilidade até de você conseguir dar o tom para essas questões, né? E respeitar aquele indivíduo como ele é um indivíduo diferente. Ele tem os pensamentos dele, tem o direito de ter os pensamentos dele, né? E a parte que é adulta, no caso, tem que saber contornar isso, senão fica uma relação conflituosa o tempo inteiro. Então, eu gostei bastante que você falou nessas duas coisas aí, Marlene, na nossa responsabilidade e nessa questão de que nós temos esse amadurecimento para poder olhar isso, né? Então, gostei muito disso aí. Ô, Mário, isso é muito natural mesmo. Isso aconteceu, que você falou do seu filho, aconteceu comigo também. E eu ainda mais assim, eu sempre comentei muitas vezes com a Marleninha, porque a minha diferença, assim, eu tive filho muito mais velha.
Então, era cabeça completamente diferente, né? E eu fazia isso também. Eu queria, às vezes, que ele concordasse comigo, que ele vivesse do jeito que eu queria. Até que um dia eu falei, eu cheguei nessa conclusão que você falou, gente, eu é que tenho que pensar diferente. Ele está na dele. É eu que tenho que procurar entender melhor, não ficar batendo de frente, porque de frente eu não vou conseguir nada. E você sabe que depois que ele mudou para Curitiba, entendeu? Eu ainda batia muito de frente com ele. Eu comecei a ver isso e melhorei o relacionamento assim, 80%. Não chegou no 100 ainda não, mas eu comecei a entender ele melhor e ver assim, o que é que eu poderia fazer para ter um relacionamento melhor. Porque ele pensa diferente mesmo de mim, tem razão de pensar. E nem tudo que ele pensa está certo, mas nem tudo que ele pensa está errado. Né? É um modo de ver a vida de uma maneira diferente. Então, eu tenho agora, assim, eu tenho um relacionamento, ele mudou para a Franca novamente, eu tenho um relacionamento muito melhor. Depois que eu aprendi isso, eu pensar nisso, eu que sou adulta, ele ainda, até hoje eu falo que ele é um adolescente, mas não é mais, mas ainda age muitas vezes como adolescente. Mas eu falei, eu que tenho que entender mais isso, né? E a gente conversava muito, né, Marleninha, sobre isso. Porque não é fácil, mas você tem que entender que eles têm os pontos de vista deles. Não é fácil mesmo, né? A gente que cria os filhos aí sabe. Eu lembro que a minha filha falava assim, a mais nova, que também foi a mais, no meu ponto de vista, encrenqueira. É no meu ponto de vista. Um dia ela falou assim, nossa, só de falar uma coisa você já muda a fisionomia. Eu já sei o que vem pela fisionomia. E eu fiquei com isso tão marcado que às vezes eu vou fazer algum atendimento fraterno no centro, aí às vezes a pessoa fala alguma coisa, eu já ouvi coisas que eu nunca imaginava que eu fosse ouvir, né? Aí eu falo assim, ai meu Deus, que jeito será que está a minha cara? Será que eu já estou demonstrando que eu não estou gostando pela minha cara, né? Então, e penso muito também assim, sabe? Deus trata a gente diferente. Ele não fica tendo embates conosco. Ele deixa a gente fluir. Claro, né? Que nós temos o papel, né? Que a gente vai deixar fluir. Tem... Acho que esse embate é normal, esse conflito é normal. Família que não tem conflito, né? Alguma coisa errada. Alguém está engolindo o sapo. Alguém está sendo submisso. Então, o conflito é o momento também da gente se impor, o outro se impor, todo mundo vai, né? Então, por exemplo, você citou aí, né, quando o Lucas dormia contrariado, você com certeza também, era só crescimento que vinha depois. Só crescimento, não é? A gente não pode achar, como educador, como pais, que tudo vai fluir viu, cartesianamente. Não vai. É cada encrenca. Outra coisa também que me marcou muito, dessa mesma filha minha. Não sei como que foi, negócio de mentir, eu fiz aquela doutrinação, né? É, porque não pode mentir, papapá, aquelas coisas, né? Aí ela olhou bem para mim e falou, só eu mesmo que minto nessa casa, hein? Aí, menina, Soraya do céu. Pus o rabinho no meio das pernas e falei, quem tem que aprender que sou eu mesmo. Porque não era só ela. Se cada um de nós fosse pensar, né? Vem com a desculpa que a mentira é branca, que a mentira é piedosa, nada, mentira. E ponto final, né? E o Divaldo sempre fala assim, os filhos têm o direito até de errar. Nós temos que deixar de seguir o livre-arbítrio deles também, né? A gente fala, mas eu não quero que ele sofra. Ué, mas nós não temos esse direito, né? Nós podemos ajudá-los no crescimento, mas cada um segue o seu ritmo de vida, né? Até a gente entender isso, nossa senhora, como demora. Eu acho que na próxima encarnação eu vou ser uma mãe melhor. Na próxima. Mas não quer dizer que está no ponto ainda não. Melhor. Ô Marlene, mas nessa você pode ter certeza que você foi melhor do que nas anteriores. Entendeu? Também, Mário, também. Pode ter certeza disso. Né? Pode ter certeza. Pode ter feito o que você quiser. Foi melhor que na anterior. Mas sabe, é uma coisa interessante. Falando da mentira, aí eu tenho uma frase que eu gosto muito para salvar minha pele. Eu falo que mentirinha comercial não leva ninguém para o inferno. Né? Porque eu sou vendedor, né? Não tem jeito de vendedor. Eu não entendi.
Eu uso uma frase, eu sou vendedor, né, Marlene? A vida inteira eu fui vendedor, então não tem jeito de vendedor não contar uma mentirinha, né, para vender. O cliente fala, faz isso o sistema, eu falo, faz, e eu tô pensando, faz nada, velho, não faz isso não vai fazer não. Mas ele não vai lembrar dessa pergunta que ele fez depois. Aí eu ficava na minha consciência, né, bom, mas pá, Mário, você fica falando, e você conta essas mentirinhas aí, eu falava, não, mentirinha comercial não leva ninguém pro inferno. É para vender, meus meninos precisam comer em casa, precisa de leite, os funcionários precisam receber. Então a gente vai se salvando, né, Marlene? É a mentirinha branca que você falou aí, né? A gente vai tapeando a gente mesmo, né? Vai E até tapeando. escutar uma dessa do filho. Só eu que minto nessa casa? Não, não é só você. Né? Não é. Nós somos espíritos imperfeitos, num mundo imperfeito. Você vai querer perfeição. Se a gente for cobrar perfeição de nós mesmos, vai ser horroroso, né? Semana passada eu passei uma situação, desculpa eu ficar contando caso aqui, né? Vai fugindo um pouquinho do assunto. Mas a gente aprende, né? É rapidinho. Eu passei uma situação, eu fiz um negócio em Ribeirão Preto com uma moça que me ajuda muito lá, uma advogada e tal, e tinha um cidadão, um corretor, que não participou do negócio, mas eu sabia que ele ia ser agressivo com ela, que ele ia pegar no pé dela, que ele ia querer metade do dinheiro da comissão dela. Sabia disso. E aí, fazendo o negócio, eu falei para ela, olha, e o que vai acontecer com o fulano de tal? Ela falou, Mário, nem fala, ele é difícil demais e tal. Aí ela falou assim, se ele te perguntar, você fala para ele que não fui eu que vendi? Não fui eu que intermediei? Eu falei, vamos ver isso aí. E aí mudei de assunto. Mas não deu outra. Passou 3 dias, ele veio me falar, tem um cliente para aquele negócio lá. Eu falei, não, olha, já passou. Foi fulana que vendeu? Eu falei, não foi não, mas ela está cuidando dos papéis para mim. Mas aí eu desliguei o WhatsApp, né? Foi por WhatsApp e eu falei, cara, por que você vai mentir pro cara? Né? Você não tem nada com essa conversa. Vocês acreditam que eu não dormi aquela noite? Eu não dormi, eu fiquei a noite inteira pensando naquilo. No outro dia, 6 horas da manhã, eu liguei para a mulher. Falei, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu menti por sua causa ontem. Eu não vou desmentir agora, porque vai ficar mais feio ainda. Mas é o seguinte, você não me meta mais nessas confusões, não. Você se vira com esse cara, que eu não quero ouvir falar mais. Mas aquilo me fez um mal danado. E o sujeito foi agressivo com ela, porque ele não acreditou em nada que eu falei mesmo, porque ele já não ia acreditar. E para defender a mulher, eu fui falar que não, até porque ele não tem nada com isso. Eu faço o negócio que eu quiser, ele não tem absolutamente nada com isso. Mas eu fiquei extremamente incomodado. Né? Mas a gente faz isso, tem hora. Né? E aí eu fico pensando assim, mas foi por uma boa causa. Sim, foi, mas foi mentira. Né? Segundo o meu amigo, tem um amigo que trabalha comigo, o Paulo, que a gente já comentou sobre ele é um evangélico muito reto, e ele falava para mim assim, Mário, não existe meio pecado. Ou é pecado ou não é pecado. Não tem meio pecado. Eu falei, Paulo, então no céu vai ter só você, velho. Porque não vai ter ninguém lá. Vai só você que vai estar lá. Porque ele é um cara muito reto mesmo. Então ele não faria isso nunca. Fala, não tem meio pecado. Não é mentira grande, mentira pequena. Mentira é mentira. Eu falei, então nós estamos tudo ferrados. Nós vamos tudo do umbral para baixo mesmo. Né? Mas, refletindo aqui sobre o que a Marleninha estava falando lá, o que acontece é assim. Com os filhos, né, com o conflito e tudo. Os conflitos, a maioria das vezes, se dão justamente quando o espírito começa a aflorar e ele é diferente de nós. Não é que ele não estamos discutindo aqui se ele é melhor ou pior. Ele é diferente. E a gente não quer que ele seja diferente a princípio. A gente leva um tempo para descobrir que ser diferente é que é o legal, é o que é o normal, é o que é natural. Né? Nós não somos mais princípios espirituais. Princípio espiritual é que tende a ser igual. Se eu estou tendo uma experiência de zebra, você já viu zebra pegar um atalho para emigrar? Não faz isso. Zebra imigra 1000 anos no mesmo lugar. Ela não tem uma ideia, fala assim, eu vou pegar um atalho. Então, quando a gente era princípio espiritual lá, a gente não tinha essa opção. A gente só fazia por instinto e instinto não vai ter ideia. Agora não. Agora é cada um por si. A hora que a gente conquistou a nossa individualidade, a consciência da individualidade, né, na verdade, a partir daí a gente não tem mais esse comportamento igual. Então nos incomoda quando você percebe que seu filho não é igual a você. Né? Independentemente dele estar certo ou estar errado. Então a primeira defesa nossa é querer fazer com que ele fique igual. Então os seus valores têm que ser exatamente iguais aos meus. Né? Você só pode mentir o tanto que eu minto. Se você mentir mais, você está errado. Né? Desde que você minta igual eu, está tudo certo. Então, esse é o conflito. Né? Esse é o conflito. E olha como as coisas são interessantes. A gente falava semana passada, lembra que a gente falou da construção e da desconstrução? Que a gente vem construindo o ego, né?
a nossa individualidade e depois, para caminhar para a angelitude, você tem que desconstruir. No caso do relacionamento com os filhos, nós já começamos a ver na mensagem aqui que é igual. Então ele vem bonitinho, ele vem empacotadinho, ele vem inocente, ele não mostra as suas características, ele age por instinto no começo. Olha só, olha que sacada. Né? Olha que sacada que a lei divina apronta com a gente. Aí você se apaixona por ele, aí você vai, você fala, eu estou criando, você cria essa sensação de poder, de criar aquele ser do jeito que você quer. Quando ele é pequenininho, vai bem. A hora que ele começa a ficar com 3, 4 anos, já começa a azedar, porque ele já começa a fazer as coisas da cabeça dele. E a hora que ele chega na adolescência, então, entorna o caldo inteiro. Né? Por quê? Porque aí ele se mostra um ser totalmente diferente de nós. Então, o universo vem, né? As leis divinas vêm, constroem um ser que dá para nós a sensação de que a gente vai ter controle e depois, pima, não tem não. Você vai ter que desconstruir essa relação que você construiu, doentia de achar que vai ter um ser igual a você. E aí a gente aprende, né? Doentia, Mara, é doentia. A Eunice, talvez todos vocês saibam, mas é porque no começo do ano nós estudamos sobre o filho pródigo no curso de evangelização. E estamos estudando na Joana de Ângelos. A Joana de Ângelos, no livro Em Busca da Verdade, ela quase que só trabalha isso, a parábola do filho pródigo. Eu tenho aprendido muito. Aí ela vai comparando, né, o pai do filho pródigo com nós aqui, né, os pais. Vai dando exemplo do filho, o filho que foi, o filho que ficou. Gente, é impressionante. O que é que Deus faz, que é o pai? Ele só ama. E ele deixa o outro quebrar a cabeça. Porque é no quebrar a cabeça que ele vai aprender. E tanto aprendeu que ele volta. E ele volta humilde. Ele vem e fala assim, não, eu não quero ser filho, eu quero ser um empregado. E o que o pai fez? Deu sermão? Tá vendo? Eu te falei, não. Colocou o anel, que é símbolo da filiação. Ou seja, meu filho, você é meu filho, eu sou seu pai. Ponto final, né? E aí tem a história do outro que ficou, que parece que é bonzinho, mas não era, né, gente? E é isso, eu tenho refletido muito isso, por isso que eu falei que na próxima encarnação eu quero ser melhor. Ele aconselhou, lógico, porque a história começa, o filho já era adulto, né? Mas quando o filho dá a cabeçada, ele estende os braços. Estende os braços. Não é, Alice? Essa parábola, ela é, tanto pela Joana como pelo Alírio, é uma beleza, né? A gente aprendeu muito, né, Marleninha? Nossa! Ela é espetacular porque ela nos mostra, né, o que Deus faz conosco. Né? Ele dá o livre-arbítrio, ele deixa a gente ser diferente. Não é que deixa, nós nascemos para ser diferentes, os caminhos são diferentes. Né? Novamente, nós não somos zebra. Até a zebra deve ter suas diferenças, mas nós somos assim, espetaculares na questão da diferença. Não tem um ser humano que é igual ao outro. Não tem, é impossível. Você não vai achar um espírito que seja igual ao outro. A gente vai começar a encontrar, olha que coisa maluca, quando nós éramos princípio espiritual, nós éramos muito parecidos, porque agíamos por instinto. Aí a gente se distancia cada um dos outros, cada um correndo um caminho, né? Um mais rápido, um mais lento, um dá uma cabeçada aqui de um jeito, o outro não dá desse jeito, mas dá de outro. E aí você vai alternando e aprendendo e reencarnando e dá outra cabeçada que você não deu na vida anterior e vamos aprendendo. À medida em que a gente vai chegando perto do espírito puro, a gente começa a se igualar de novo. Olha que coisa maluca, não é maluco? Você começa a olhar e tentar colocar lógica aí, você fala, para quê? Por que não deu o salto logo? A gente já era zebra, por que só não colocou a inteligência e fez perfeito e deu o salto? Ah, pô, vai querer ensinar Deus? Para, cara, você não consegue, né, fazer. É mesmo, né, Mário? Depois mas não perde a individualidade. Mas fica tão semelhante que tanto faz, por exemplo, vir um espírito de luz me falar uma coisa, como vir o outro de luz. Não tem problema. Porque os dois vão falar a mesma coisa, né? Até porque a verdade não tem versão, né, Marlene? O amor não tem tamanho. Eu gosto muito de provocar, e às vezes eu já tomei várias olhadas feias quando eu provoco isso num ambiente que não é espírita, que não sabe o que a gente está falando. Quando eu pergunto assim, Jesus amava mais Judas ou Maria?
Ah, mas eu já tomei cada olhada, mesmo no meio espírita, o pessoal me olha de rabo de olho. É lógico que era Maria, mas então se for Maria, não é espírito puro, velho. Espírito puro ama os dois do mesmo Aí jeito, é é que tá, né, incondicional Mário? o amor dele. É porque a gente é egoísta. Eu quero que ele ame Maria, porque eu gosto de Maria, eu quero que ele ame Maria mais do que Judas. Judas, a gente malhava Judas quando era moleque. Eu estava lembrando outro dia aqui que a gente tinha um negócio de malhar o Judas, né? E vocês lembram disso aí, né? A maioria lembra, só os meninos que não. Então você fazia a Sexta-feira da Paixão, que era uma coisa de luto. Você não podia conversar, você não podia brincar. Minha avó, nossa, minha avó não batia naquele dia, não brigava com a gente naquele dia, mas ela guardava o rancor para o dia seguinte. No dia seguinte ela puxava a orelha de cada um e explicava por que ela estava puxando, porque você desrespeitou a Sexta-feira Santa. Então, quer dizer, naquele dia ela já estava maquinando a traquinagem dela. Então, já não era tão santa assim a sexta-feira. Ela estava fazendo uma lista, né, de quem que ela ia pegar no sábado. Mas isso é uma brincadeira. Eu amo minha avó, mas ela fazia isso mesmo. Ela era durona, espanhola durona. Mas o que acontece? No sábado, na sexta-feira, a gente fazia o boneco. E no sábado, a gente punha o boneco em pé e descia o cacete nele. Malhava o Judas, depois punha fogo. Quer dizer, bem cristão essa comemoração, né? Olha que coisa bizarra. A gente pensa hoje, não é? Você imagina acontecer isso hoje? Você imagina na rua os meninos malhando, né, incentivando a violência, pôr fogo numa pessoa, porque ele tinha matado Jesus, tinha denunciado Jesus Cristo, né, entregue Jesus aos soldados. Né? Então, o ser humano é muito maluco. Aí tem gente que fala, não, nós não melhoramos. Olha, óbvio que nós melhoramos. A gente vai melhorando devagarzinho. Há poucos anos aqui atrás, aqui vizinho também queimava, ele fazia o boneco e punha fogo. Ah, essa era uma diversão total. Até a gente adorava, porque na Sexta-feira Santa não podia fazer nada. Na minha avó era um monte de moleque. A gente ficava doidinho para chegar o sábado para descer um pau nesse Judas aí. Não interessa quem ele era, não. Mas é isso, né? A gente é muito diferente. E a gente, quando a gente fala que o espírito puro é igual, é porque ele é igual segundo a nossa ótica. É óbvio que não são iguais, né? Se fossem absolutamente iguais, seria algo muito parecido com o panteísmo, né? Você vai perdendo a individualidade. Não é. Cada um tem um papel específico na criação, cada um. Só que para nós aqui, como os nossos sentimentos são tão grosseiros e tão, né, sensuais do sentido do sentido mesmo, a hora que você olha para lá, você fala, não, são todos iguais. Mas não é que são iguais. Eles estão exercendo qualidades, como falou a mensagem anterior, que a gente nem supõe. A gente não tem nem alcance, saber que existe. Voltando no Judas, rapidinho, você sabe, você talvez não saiba, você é jovem. A Eunice deve saber que o Zé Russo foi muito criticado, porque ele pôs o nome no teatro de Judas Iscariotes. Foi muito criticado. Ele foi corajoso, né? Eu acho que ele foi corajoso. Foi muito corajoso, né? Foi muito corajoso. Para a época, né? Hoje é o que eu falo da evolução, é devagarzinho. Mas hoje não seria tão criticado, né? Não seria, ou porque as pessoas já entendem um pouco melhor, ou porque ninguém já entende mais nada. Mas eu acho que é porque entendem um pouco melhor, né? Entender um pouco melhor. E como cristãos, né? Veja como ele foi corajoso, né? Ele fez essa, não sei se ele fez essa ponderação, mas ele agiu conforme essa ponderação. Que Judas é um espírito, né? É um espírito sofredor, é um espírito que estava em evolução, e que coube a ele aquele papel ali, né? Como coube, Pedro negou Cristo 3 vezes, Pedro tem passagens, tem um livro que é uma coletânea, né, de um espírito que eu não vou lembrar o nome agora, que escreve comentários do Evangelho pelo Emmanuel. Eu acho até que é uma mulher, até bem difícil também, porque Emmanuel, pelo Divaldo, desculpem, do Evangelho, vocês lembram? Não, acho que não. Eu sei que o Cidadão fez um livro com coletâneas só de Pedro, que chama Humano, Demasiadamente Humano. Então ele conta o lado de Pedro. Ele era bem crenqueirinho, Pedro, né? Ele era um homem rude. É igual a gente também, né? Ele era um pescador, né? Um pescador rude. Ele era realmente mais encrenqueiro, né? Ele queria resolver as coisas na força, ele queria, né? Então, humano, demasiadamente humano. Ele era humano. Ele foi escolhido pelo Cristo, imagina. E era um espírito que provavelmente ele já tinha um grau de evolução maior do que os da época. Né? O Cristo não pegou a revelia, pegou qualquer um na rua. Não, a missão era muito específica. Igual pegou Paulo, né? A missão de Paulo era muito específica e tinha que ser Paulo. É igual Kardec.
tenta imaginar, né? Quando acho que foi o Espírito de Verdade que falou para Kardec que se ele não cumprisse a missão dele, outro cumpriria. Mas imaginem, né? Não tinha outro com tamanha qualidade e preparo para cumprir. Iria ser cumprido, porque quando uma coisa tem que acontecer, como o próprio Jesus falou, né? Quando perguntaram para ele, eu não sei qual apóstolo perguntou, mas, Senhor, e se você chegasse em Jerusalém e ninguém tivesse te aplaudido? Ele falou, as pedras o teriam feito. Né? Porque ele seria aplaudido ali, não interessa. Então a doutrina espírita teria acontecido, né? Mas de que forma? Kardec foi preparado. Pensa na preparação que teve Kardec. 30 anos estudando magnetismo, né? Aquele vasto conhecimento, um pedagogo para escrever essas coisas todas que a gente lê aqui. Né? Então, tudo vai se encaminhando, é tudo sistêmico, está tudo ligado, né? A gente volta lá atrás. Deixa eu só dar uma passadinha aqui na colocação da Lucélia. E é bom que agora não tem mais o negócio de você sair de uma reunião e entrar na outra, senão eu já estava falando sozinho aqui agora. Já são 7 minutos de atraso. Ó, interessante, a Lucélia colocou para nós lá, interessante no geral, o ser humano não aceita o diferente e leva isso aos filhos. É isso aí. A gente concorda, é muito fácil concordar com quem é igual a gente, com quem pensa igual a gente. A pessoa começou a pensar diferente, a gente já acha que ele é chato, né? Que ele não sabe das coisas. Ele não tem razão. Né? Não tem razão, porque é só a gente que tem. Olha, esse traço é muito complicado na gente, né? E não são raros os que conseguem ter esse pensamento democrático de falar assim, deixa eu ouvir o que ele está falando no primeiro momento, né? Deixa eu ouvir o que ele está falando, porque ele pode ter razão, eu posso estar errado. A gente vai desenvolvendo uma situação de que depois que você boqueja, que você ranheta, você pode até falar, peraí, mas deixa eu ouvir. E aí você ouve e muitas vezes ele tem razão. Mas o nosso instinto inicial é falar isso aí que a Marlene falou. Ele não sabe nada e ele está errado. E com os filhos não vai ser diferente. Né? Com os filhos não vai ser diferente. Primeiro instinto nosso é fazer um moldezinho, que ele tem que ser igualzinho. Né? Tem que ser igualzinho o papai, a mamãe. Né? Começa que nem o papai e a mamãe são iguais. Como é que você quer um ser igual? Igual a quem, cara pálida? Vai misturar os dois? Ô, Mário, eu acho que os filhos são mais impregnados por tudo que eles recebem dos pais do que os pais se percebem. Às vezes eu acho que, porque eu vejo, né, eu lido com adolescentes, né, gente? São adolescentes. E assim, é muito interessante quando eu converso com eles e a gente observa que às vezes existe conflito na família, mas como eles são impregnados por aquele amor, pelas experiências, então eu acho que os pais ficam muito voltados para a questão dos conflitos, mas eles não percebem que talvez com esses que se estabelece maior conflito, também se estabelece maior vínculo. Não é? É muito interessante isso. Então, eu, assim, estou vendo vocês, eu não sou mãe, queria muito ter sido, mas não consegui. Mas eu olho assim, eu falo, gente, é muito bonito isso, porque os pais, eles não conseguem, talvez, perceber, talvez no final, né, sei lá, o quanto eles impregnaram aquela criatura com as suas ações, né, com as suas... Depois que eles ficam mais velhos, igual eu já tenho os meus, você vai percebendo. É bonito. Aí tem as virtudes e os defeitos, viu? Esse é o Mas problema, mãe. você é mãe, viu, Soraya? Você é mãe desses meninos aí, pode ter certeza. Já me falaram. Uma tremenda responsabilidade, né? E a gente que convive com você aí há um tempo, sabe a dedicação que você tem e o cuidado que você tem, inclusive com alguns especiais que se aproximam não por acaso da sua pessoa. É verdade. Segue firme aí no seu trampo que não acha que vai passar zerado dessa, não. Vai ter que trabalhar também nessa linha, né, Marlene? Gente, vamos fechar?